Eu vou fazer agora um exemplo aplicado uma treliça, né? Que eu vou calcular deslocamento, um determinado nó dessa treliça, aplicando aqui o princípio da conservação da energia, né? A equação obtida aí através do princípio da conservação da energia. As restrições aqui para a gente usar esse método, né? Que é o método do trabalho e energia, ou o princípio da conservação da energia, é que só pode existir uma única força aplicada na estrutura, né? No caso aqui, como a gente vai fazer a treliça, né? Uma única carga concentrada atuante na treliça, e o deslocamento, só consigo calcular o deslocamento no ponto em que essa força está aplicada e na mesma direção dessa força. Então, é um método bem restrito, né? No caso aqui para treliças, mas a analogia também poderia ser feita para momentos concentrados, por exemplo, no caso de uma viga, né? Eu só consigo calcular o deslocamento no ponto em que tem um momento concentrado e, no caso, eu só consigo calcular o deslocamento rotacional, porque é o deslocamento na direção da força aplicada. Como é uma força de momento, vai ser um deslocamento rotacional. Então, se na treliça tiver aplicado uma força horizontal, eu consigo calcular o deslocamento horizontal do ponto que aquela força está aplicada. Se na treliça tiver uma força vertical, eu consigo calcular apenas o deslocamento vertical naquele ponto que a força está aplicada. Então, assim, é muito restrito, só consegue ser aplicado a determinados tipos aí de estruturas, né? Bem específicas. Esse exemplo aqui, então, que a gente vai fazer, né? Essa treliça que está ilustrada aqui ao lado, a gente vai calcular o deslocamento do nó B, o deslocamento horizontal aqui do nó B, né? Então, aqui é um exercício didático para aplicar o método do princípio da conservação de energia. Então, nesse caso aqui, eu consigo aplicar o método porque eu quero o deslocamento horizontal do nó B, ou seja, a força é horizontal no nó B e eu quero o deslocamento horizontal. Então, ele atende aquelas condições que eu coloquei anteriormente, só tem uma única força aplicada nessa treliça. Os valores dos esforços internos, eles estão representados aqui em cada barra da treliça, ok? Então, a força da barra AC, ela é 30 kN de compressão, né? O menos indica compressão. A força na barra BC é 40 kN de compressão, a barra BC está comprimida, a barra AB está tracionada com valor de 50 kN. As barras têm área de 15 centímetros quadrados, né? E módulo de elasticidade igual a 100 GB. Na verdade, que a área de 1,5 centímetro quadrado e módulo de elasticidade de 100 gigapascal. E nós vamos, então, calcular aqui o deslocamento dessa estrutura. O que a gente tem que ficar atento, né? Essa é a fórmula do princípio da conservação da energia. P vezes delta é igual ao somatório de N ao quadrado L dividido por EA. O N é o esforço normal em cada barra, então a gente vai ter que fazer o somatório aqui dessa equação para todas as barras. P é a força que está aplicada lá no ponto que eu quero calcular o deslocamento. No nosso caso, P igual a 30 kN. Temos que ficar atentos para usar essa fórmula, porque ela tem que ter coerência aqui das unidades. Então, se eu quero trabalhar em quilonewton, uma vez que as forças estão em quilonewtons, e quero trabalhar também em metro, uma vez que o L da barra foi dado em metro, olha, 0,45 metros, 0,6 metro. Esse valor aqui não foi dado, mas é só a gente fazer o teorema de Pitágoras aqui e achar esse valor aqui, né, que vai dar 0,75 metro. Então, eu preciso transformar o meu módulo de elasticidade também para quilonewton e metro, né? Quilonewton por metro quadrado no caso, e também tem que transformar a área para metro quadrado. Então, aqui está a transformação. 100 gigapascal é 100 pascal, né? O pascal é newton por metro quadrado nesse sistema internacional. Então, vai dar 100 vezes 10 a 9 newton por metro quadrado, que vai ser 100 elevado a 6 aqui, ó, vezes 10 a 6 kN por metro quadrado. A área, 1,5 centímetro quadrado, vai ser 1,5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, né? Centímetro quadrado para metro quadrado, 10 a menos 4 aqui.
Aqui agora eu só fui fazendo as multiplicações, então elevei a força ao quadrado vezes a distância e dividi pelo EA. Como todas as barras têm o mesmo módulo de elasticidade e a mesma área, ou seja, todas as barras são feitas do mesmo material e têm as mesmas dimensões da seção transversal, o denominador aqui é comum, né, para todos os três termos da equação, as três barras. Então, eu só mudei aqui o numerador. 50 ao quadrado vezes 0,75, menos 40 ao quadrado vezes 0,6, menos 30 ao quadrado vezes 0,45. O P é igual a 30 e o delta é o que eu quero calcular aqui, que eu chamei aqui de delta X. Aí, fazendo as continhas, a gente chega em 7,3 vezes 10 a menos 4, vezes 10 a menos 3 metros, né? Que seria, então, 7,2, né? 7,2 milímetros é o valor do deslocamento horizontal desse ponto B. Se eu quisesse calcular o deslocamento vertical do ponto B, né? Porque pelo desenho aqui, ó, essas linhas tracejadas estão representando a treliça deformada. Observem que o ponto C é um apoio de segundo gênero, né? Ele é fixo, então ele não desloca, ele permanece no mesmo ponto após a estrutura se deformar. O ponto A é um apoio de primeiro gênero, no qual o deslocamento horizontal é permitido. Então, aqui o ponto A deslocou para a posição A', e o ponto B deslocou para a posição B'. O ponto B ele sofre um deslocamento ΔX, né, horizontal, e ele sofre também um deslocamento ΔY horizontal. Mas eu não consigo calcular, por esse método do princípio da conservação da energia, o valor do deslocamento ΔY. A gente vai ver um método mais geral, né, que é o princípio do trabalho virtual, para fazer esse cálculo.